ápice da evolução. Mas Veldanava rejeitou o projeto imediatamente. Por quê? Porque eram perfeitos demais. E aqui está um dos pontos mais interessantes da filosofia de Tensura. Veldanava não precisava de estabilidade. Ele não buscava seres que já nascessem no limite do próprio potencial. Os vampiros não tinham necessidade real de evoluir, não lutavam pela sobrevivência, não ultrapassavam limites, já nasciam completos. Em essência, Luminoso e sua raça se tornaram um beco evolutivo sem saída. Foi então que Twiligit Valentini compreendeu o princípio fundamental desse mundo: força absoluta mata o desenvolvimento. A partir disso começa a segunda fase dos experimentos. Surgem os imortais, depois os humanos divinos, e novamente o fracasso. Alguns eram instáveis demais, perigosos para a própria estrutura do mundo. Outros tinham poder imenso, mas eram emocionalmente vazios. Não evoluíam, não criavam nada novo. É aqui que o grande ancestral chega à decisão mais cínica de todo o lore. Ele começa a degradar intencionalmente suas próprias criações. Sim, a humanidade em Tensura não é uma versão melhorada das raças antigas. É um protótipo deliberadamente enfraquecido. Twiligit fragmenta almas, reduz estrutura espiritual, encurta a vida útil, bloqueia canais mágicos e limita o potencial natural. Ele quebra a base biológica porque entende uma verdade: apenas seres frágeis são obrigados a evoluir constantemente. Aqui o conceito central fica claro. A humanidade em Tensura não foi criada para ser forte, mas para ser vulnerável. Ela se torna material descartável fora do laboratório. Frágil, mortal, limitada. Mas essa fraqueza vira sua maior vantagem. Enquanto monstros evoluem rapidamente ao receber um nome, humanos não possuem esse caminho. O sistema de crescimento deles foi bloqueado diretamente na estrutura genética. Isso explica por que humanos comuns são tão fracos perto de entidades superiores. O corpo não suporta grandes quantidades de mana. A energia destrói a estrutura física. A alma é instável. Os canais mágicos são pequenos. Mas surge a pergunta: por que criar bilhões de seres tão limitados? A resposta está nas emoções. Monstros e entidades superiores vivem em estabilidade relativa. Humanos vivem sob medo constante, perda e fragilidade. Essa pressão extrema faz a alma entrar em colapso controlado em situações críticas. Nos momentos de quase morte, surgem as maiores emissões de informação do sistema mundial. E disso nascem habilidades únicas. Na prática, a humanidade se torna uma fazenda biológica de geração de habilidades. A morte não apaga completamente a informação. O conceito da habilidade retorna ao fluxo do mundo, alimentando o sistema global. A humanidade não é apenas uma raça. É um mecanismo de produção contínua de evolução. E aqui está a ironia final. Mesmo com toda essa manipulação, Twiligit Valentini deixou uma falha no sistema, uma porta oculta na genética humana. Porque até ele sabia: se você restringe demais um ser, ele eventualmente encontra uma forma de quebrar o sistema. E a humanidade encontrou dois caminhos. O primeiro, santos e heróis. Quando a vontade humana atinge um limite absoluto, o corpo começa a se reescrever, rompendo o DNA e evoluindo para formas semi-espirituais. Mas isso exige tempo extremo, talento raro e condições quase impossíveis. O segundo caminho é mais perigoso, a invocação de almas de outros mundos. É aqui que tudo muda. O mundo de Satoru Mikami não possui magia. As almas dali carregam uma carga emocional e informacional extremamente alta. Quando essas almas entram em Tensura, ocorre um colapso de adaptação. O sistema tenta estabilizá-las e o backdoor é ativado. As limitações quebram. Os bloqueios genéticos colapsam. Surge uma entidade anômala com energia massiva e habilidades fora do padrão. E os reinos de Tensura passam a usar essas invocações como armas, sem perceber que elas já são consequência de um sistema quebrado desde a origem. No fim, tudo converge para um ponto inevitável. Rimuru Tempeste não é um acaso. Ele é o resultado final de bilhões de anos de experimentos. A maioria dos fãs de Tensura comete o mesmo erro, enxerga a humanidade desse mundo como uma raça comum que evoluiu de forma natural. Mas quando se aprofunda na light novel e conecta os pontos do lore, a imagem muda completamente. Os humanos em Tensura não são o topo da evolução. Eles são um experimento artificial originalmente considerado imperfeito. O mais assustador é que isso quase nunca é dito de forma direta.
A informação está escondida entre linhas, nas descrições das raças antigas, na mecânica das almas e na história de Veldanava. Quando todas as peças se encaixam, a conclusão fica clara. A humanidade foi literalmente cultivada como uma ferramenta. Há bilhões de anos, Veldanava terminou de criar o mundo. E aqui começa o ponto interessante. Criar um universo foi mais simples do que lidar com a própria solidão. Ele era um ser absoluto, entediado com a estagnação da existência. Precisava de uma inteligência capaz de evoluir infinitamente, errar, sofrer, mudar e até surpreender o próprio Criador. Mas ele não queria fazer a seleção biológica pessoalmente. Então delegou essa tarefa ao cientista mais talentoso do mundo, Twiligit Valentini. Ele recebeu o título de Grande Ancestral e uma missão que, em teoria, parecia simples: criar o humano ideal. E aí Twiligit não agiu como um mago. Ele agiu como um bioengenheiro frio e preciso. Ele não criou um povo. Ele montou modelos experimentais.